Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje, terça-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre NoFap. Toda terça-feira eu trago os vídeos, para vocês sobre esse tema. Se você tiver outro assunto ou mesmo dentro do NoFap, se tiver algo que você queira saber, comenta aqui embaixo, coloca assim, ó, sugestão de vídeo, 2 pontos e dá a sua sugestão de vídeo, tá? Eu acho muito bacana quando vocês trazem sugestões e sempre que essas sugestões são dentro do meu âmbito de conhecimento, eu faço o vídeo e trago aqui pra vocês, combinado? Então, deem as sugestões de vocês que eu vou trazendo aqui os vídeos. Lembra também de clicar aqui no gostei, dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se e depois você clica no sininho, que é para ativar as notificações e você receber todos os vídeos aqui do Joy na Prática, combinado, gente? Também compartilha aí com um amigo seu. E enfim, hoje nós vamos falar sobre 4 malefícios, 4 coisas que a pornografia traz, que realmente destrói a sua vida, destrói, enfim, que realmente traz coisas ruins pra você. Por que a gente vai fazer esse vídeo hoje, Joilma? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm claro o que de ruim a pornografia traz, né? As pessoas apenas se atentam à questão do prazer rápido, né? Da comodidade, enfim, da não disciplina, só das coisas fáceis, né, gente? Aquilo que a gente consegue instantaneamente, do prazer instantâneo. E acaba realmente se viciando, e para sair desse vício é muito complicado. Então, por isso eu trouxe hoje os 4 malefícios principais. É lógico que tem mais, tá certo? E se vocês quiserem saber mais, pede aqui o repeteco desse vídeo que eu trago outro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Ok? Antes eu queria dizer para vocês uma frase que eu acho muito interessante, que é do Dr. Jeffrey Satinover. Eu acho que o nome é esse, eu não sou boa de inglês, tá? Da Universidade de Princeton. E o Dr. Jeffrey diz assim: a pornografia é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que observar muito que a pornografia ela é uma substância altamente viciante que a gente tem acesso dentro da nossa casa, do nosso smartphone, no nosso computador, né, na nossa TV, que faz o quê? Que faz aquela injeção de dopamina diretamente através dos olhos. Olha o quão perigosa é isso. Uma droga 100 vezes mais potente que a heroína, que você encontra gratuitamente dentro da sua casa. Então você não precisa sair de casa, você não precisa gastar dinheiro e você tem ali acessível na palma da sua mão uma droga que vai fazer um efeito 100 vezes mais potente do que a heroína no seu cérebro. Como assim, né, Joilma? Que loucura isso, sim. Porque é algo que de fato lhe dá um prazer muito grande e muito rápido. Isso tem um potencial viciante, gente, enorme, de viciar você aí, enorme, tá? Então, por isso que é tão perigosa a pornografia e por isso que tem tanta gente com dificuldade de largar a pornografia. Por isso que dentro do NoFap a gente escuta muito pessoas que começam e param, caem, né? Começam e caem, começam e caem, começam e caem. Muita gente já chegou para conversar comigo que tipo conseguiu largar o vício em cocaína, mas não conseguiu largar o vício na pornografia. E isso dentro do meu Instagram, vou logo deixar um adendo aqui, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, @NoFap na prática, vou colocar aqui. Que lá tem vários posts explicando melhor. Aqui no canal também tem vários vídeos falando sobre NoFap, de todos os tipos de benefícios do NoFap, de malefícios da pornografia, como fazer, dicas para fazer, tem vários vídeos. Então, aproveita e já dá seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, hoje nós vamos trazer esses 4 malefícios. É claro que tem mais, se você quiser saber mais, deixa aqui o seu comentário. E agora vamos para o primeiro malefício da pornografia na sua vida. Primeiro malefício que a pornografia traz para o seu cérebro. E antes de explicar isso, eu gostaria de dizer que o nosso cérebro, ele não faz distinção do que é real e do que é virtual, tá? Então, se você está assistindo aí um filme de ação, por exemplo, de ação não, vamos botar um filme de drama, né? Então, muitas vezes você assistindo um filme de drama, você começa a se identificar com aquela história, mesmo sem conhecer os personagens na realidade, né? Mesmo você sabendo que aquilo ali é uma história, mesmo você sabendo que aquilo ali é ficção, mas às vezes a gente se envolve tanto com aquela realidade, que não é realidade, né? Que a gente começa a chorar, que a gente começa a ficar triste. Na pornografia acontece da mesma forma, só que muito mais potente.
Então o nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade da ficção. E tá aí o primeiro malefício da pornografia, é a fuga da realidade. A partir do momento em que você se acostuma a utilizar a pornografia para ter prazer, né, a PMO, como a gente chama, pornografia, masturbação e orgasmo, a partir do momento que você começa a se acostumar com esse combo, né, de prazer instantâneo através de uma via artificial, você ensina rapidamente seu cérebro que aquilo é a realidade. Então você começa a fugir da realidade, porque é muito mais difícil, gente, você se relacionar com pessoas reais. Né? Pessoas reais você tem que sair de casa, ou você tem que ter um contato, você tem que ter uma conversa, você tem que entender as pessoas, você tem que se relacionar com as coisas boas e as coisas não tão boas, você tem que conquistar essa pessoa, você tem que... Imagina o processo, né, que é para você de fato se conectar a uma pessoa, para ter uma relação sexual, para chegar ao ponto de ter uma relação sexual e sentir prazer. Como o nosso cérebro ele é motivado a economizar energia, né? O nosso cérebro é guiado para economizar energia. Então, se ele entende que o mesmo prazer que você vai ter fazendo todo esse caminho é o mesmo prazer que você vai ter pegando um smartphone, enfim, tá? Na palma da sua mão, ligando, vendo um vídeo, resolvendo esse problema em 5 minutos, o seu cérebro vai começar sim a fugir da realidade e querer sempre esse caminho mais curto, tá? Porque ele é programado para economizar energia, tá? Então esse é o primeiro malefício da pornografia, a fuga da realidade. E isso não fica apenas dentro do relacionamento. Quando a gente ensina o nosso cérebro que tem um caminho mais curto a ser percorrido, a tendência é que ele vá buscando outros atalhos para fazer outras coisas. E o problema é porque normalmente esses atalhos eles não nos trazem bons resultados, tá certo? Agora vamos para o segundo malefício. O segundo malefício é a desconexão com a realidade. Uma pessoa que ela está o tempo todo acostumada a ver pornografia, ela se desconecta da relação real. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre homens e mulheres. Né? Os homens normalmente, quando estão acostumados, né, a ver pornografia, eles começam a olhar as mulheres como apenas um objeto. Algo que, porque é isso que os filmes, né, enfim, os vídeos nos ensinam, né, que o outro está ali apenas como um objeto, como algo para me satisfazer. Então aquelas histórias que são totalmente reais, né? Tipo, sei lá, uma pessoa vai entregar uma coisa na sua casa, do nada olha pra você e vocês já estão numa relação sexual. Isso é algo totalmente fora da realidade normal, da realidade padrão, da realidade média do ser humano, né? Então o nosso cérebro ele começa a fugir da realidade, a gente começa a olhar o outro como um objeto. Os homens particularmente começam a olhar as mulheres, né? Como se há uma mulher real, né, que tem uma celulite, que não tem aquele peito siliconado, que não tem aquela bunda siliconada, que não tem aquele tom de pele, que não faz aquelas posições, não é uma mulher considerada ideal. E isso, conscientemente, pode não fazer sentido, mas a gente já viu, né, que o nosso cérebro está sempre programado para economizar energia. Então, quando eu me acostumo a ver aquele tipo de mulher, aquele tipo de posição, aquele tipo de situação, eu tendo a olhar para a realidade como se a realidade é que estivesse errada. Então a gente vê hoje em dia muitas, aí agora vamos pro lado das mulheres, né? Muitas mulheres que também assistem pornografia, mas outras que não assistem, sendo prejudicadas por essa visão. Por quê? Porque as mulheres que assistem a pornografia, ela também vai olhar para essa mulher e vai achar que o seu corpo não é bom o suficiente, né? Porque ela não tem aquele peito, porque ela não tem aquela barriga, porque ela não tem aquela bunda, porque ela tem celulite, porque ela tem estria, porque ela tem pelos, né? E aí a mulher começa a se sentir inferior, muitas vezes inconscientemente. Tá? O Brasil hoje é o país que mais faz cirurgias íntimas no mundo, né? Então mulheres aí com vergonha, né, das suas partes íntimas, das suas vaginas, dos seus grandes lábios, dos pequenos lábios, enfim, depilação a laser, tudo isso são procedimentos, né, que na maioria das vezes, não 100%, mas na maioria das vezes são motivados justamente por olhar algo que está ali na tela que não é a realidade da média da população, tá? Então as mulheres que assistem pornografia muitas vezes se influenciam olhando e vendo que aquilo ali não é o seu corpo, e aí começa a procurar defeitos e entram muitas vezes em situações de ansiedade, de depressão e tudo mais. E já as mulheres que não
assistem, vamos falar dessa outra parcela, né, de mulheres que não assistem pornografia, mas que são prejudicadas pela visão que seus parceiros têm delas. Então, quer dizer, o homem que assiste pornografia, ele começa a olhar para sua mulher e começa a, de certa forma, diminuí-la por ela não ser daquela forma, por ela não fazer aquilo que a atriz faz, né? E muitas vezes ele nem sente mais prazer em estar com essa mulher real, o que faz com que essa mulher aqui, ela sofra muito, né? Muitas vezes tenha tristeza, muitas vezes se ache inferior, né? E às vezes não sabe nem por quê, simplesmente porque o seu parceiro está ali diminuindo ela, seja conscientemente, seja diretamente, seja indiretamente, tá? Por ela não ser aquele ideal, né, que ele projetou como sendo o ideal mesmo, né? Acho que eu misturei aqui as palavras, mas ela não sendo aquilo que ele espera que ela seja, tá? Acho que deu para entender aí. Então é justamente essa questão da fuga da realidade, tá certo? Então esse é o segundo malefício da pornografia, a fuga da realidade. Gente, se ficar alguma dúvida, como é muito assunto, eu acabo sempre pegando links, né, de outros temas e trazendo aqui para o tema também. Vai deixando sua pergunta aqui embaixo, tá, que eu vou respondendo. E se você vai se identificando com um assunto desse aqui também, deixe seu testemunho, que sempre serve para ajudar outras pessoas, tá bom? Essa questão que eu falo das conexões, além de estudos que eu faço, eu converso muito com o pessoal lá no Novo FEB na prática e muita gente me diz isso, né? Já teve casos de pessoas chegarem para mim e dizer, poxa, eu era casado com uma mulher bonita e tal, e acabei que chegou um momento que eu não sentia mais prazer em me relacionar com a minha esposa, meu casamento acabou porque eu não sentia mais prazer olhando para ela. Então, quer dizer, isso são coisas que acabam atrapalhando toda a dinâmica, né? Muitas vezes, lógico, que atrapalha quem consome a pornografia e muitas vezes também atrapalha quem está aqui na outra ponta que nem faz parte desse movimento, né? Então, realmente, a fuga da realidade é algo muito forte dentro da realidade das pessoas que consomem pornografia, ok? Então esse é o segundo malefício e vamos para o terceiro. O terceiro malefício é a diminuição da força de vontade, do poder de escolha. Isso mesmo. Como a pornografia ela é como uma droga, né? Ela vai sim minando o seu poder de escolha. Ela vai lhe deixando mais frágil, com menos disciplina. Sabe aquela frase de Renato Russo que diz que disciplina é liberdade? É justamente isso. Quando a pessoa vai se viciando em pornografia, ela vai perdendo a disciplina. Isso não é apenas no ponto, tá, da pornografia. As pessoas vão querendo adiantar os processos e vão, de fato, perdendo o poder de escolha, né? Então, se você antes, quando você começou lá a assistir pornografia, isso era uma opção para você, era algo divertido, era algo que, enfim, você fazia como recreação. A partir do momento que você vai aumentando esse consumo, isso deixa de ser uma escolha e acaba se tornando um hábito do qual é muito difícil sair, certo? E aí, dentro desse contexto, a gente começa a observar em quem consome pornografia muitos outros sistemas. Sabe aquela coisa que quando a gente muda uma coisa, a gente muda todas as outras? Então, por exemplo, uma pessoa que é sedentária e aí resolve fazer exercícios físicos porque quer emagrecer. E aí essa pessoa vai para a academia, né, e começa a estabelecer de fato essa rotina. Dentro dessa rotina, o que acontece? Essa pessoa começa a fazer amizades que também têm esses mesmos hábitos. E aí, tendo essas amizades, ela começa a, por exemplo, sair com essas pessoas e se alimentar muito parecido com essas pessoas. E aí começa a ter outros movimentos sociais, né? De sair para pedalar, de sair para caminhar. E aí, quando você percebe, pelo fato dela ter feito essa escolha aqui de emagrecer e ter sustentado esse hábito, toda a vida social da pessoa já mudou, né? Ela já come melhor, ela já se exercita melhor, ela já tem outras amizades, ela já está com outro ciclo de pessoas. Da mesma forma é com um hábito negativo, né? Então, quando você acostuma seu cérebro a fazer um caminho tão rápido quanto esse da pornografia, a tendência é que você vá fazendo isso nas outras coisas também, buscando sempre artifícios, buscando sempre subterfúgios para fugir da realidade, né? E isso traz para você consequências sempre negativas, porque quando a gente não paga o preço daquilo que a gente quer, a tendência é que a gente vá se enfraquecendo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos,
né? E isso é muito complicado e nunca fica em um ponto só. Da mesma forma que o exercício, tanto hábitos positivos quanto hábitos negativos nunca ficam numa esfera só, tá? Eles sempre se espalham aí. Esse é o terceiro malefício e agora vamos para o quarto. O quarto malefício é querer tudo para já. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Você consumir pornografia como um meio para obter prazer é como se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa tem que emagrecer. Então eu tenho que emagrecer 10 quilos e aí eu vou no nutricionista, vou na academia, né? Procuro um personal e aí eles me passam um exercício, né? Um programa de exercícios e uma dieta e aí eu vou passar, sei lá, 3 meses fazendo essa dieta e esse exercício todos os dias para eu conseguir de fato eliminar esses 10 quilos com saúde e tudo mais e aí eu vou ter que praticar toda essa rotina, né, de alimentação, de disciplina, de exercício. E do nada chega uma pessoa pra mim e diz assim, poxa, que besteira, pega essa pílula aqui, ó, toma que tu emagrece os 10 quilos. Você acha que um cérebro que é programado para economizar energia vai querer o quê? Entendeu? É lógico que ele vai querer o caminho mais rápido. É lógico que ele vai querer tomar a pílula e emagrecer 10 quilos, porque o nosso cérebro está focado apenas no resultado e não no caminho. O problema de apenas você conseguir o resultado é porque o caminho é justamente aquilo que lhe prepara para que você não tenha resultados que serão destruídos em curto prazo. Né? Então, o fato de você, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, fazer exercícios, ter uma alimentação melhor durante aí 2, 3 meses, isso não vai fazer com que você apenas perca os 10 quilos. Isso vai fazer com que você adquira uma disciplina, adquira hábitos que vão fazer com que você mantenha isso a longo prazo. Diferente de você tomar uma pílula, emagrecer 10 quilos, daqui a pouco tá fazendo tudo de novo, vai engordar 10, 15, 20 e assim por diante. A mesma coisa com a pornografia. Quando a pessoa se vicia na pornografia, ela ensina ao seu cérebro que as coisas podem ser assim pra já. E isso, como a gente já conversou no malefício anterior, isso não fica apenas nesse âmbito, tá? Da questão das relações sexuais e tudo mais. Então, meus amores, esses são os 5 malefícios que a pornografia traz para a sua vida hoje. Eu espero que sirva para que você observe de fato o que você está fazendo da sua vida, que sirva aí como um motivador para de fato você fazer o NoFap direitinho, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Se alguma coisa não ficou claro, deixa aqui. Me segue lá no NoFap na prática e se precisar também, pode me chamar no direct, que sempre que possível eu tô respondendo todo mundo, tá certo? Então fica aí o meu vídeo de hoje. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.